Olá! Tudo bom com vocês? Bora para mais uma live aqui na Unsolution. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um tema muito importante, né? Como melhorar as suas vendas. E a Cris já está por aqui. Eu já vou aceitar ela porque ela tem aqui o convite. Estou aguardando. Deu certo? Aceitar. Entrar ao vivo com Cris. Oi, Olá! Tá tudo certo aqui? Estão me vendo? Tô com uma iluminação um pouquinho bem em cima de... Tô meio amarelinha. tá tudo certo aqui também? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na câmera para não cortar minha cabeça, porque quando entra em duas fica diferente. Tô com a luz bem no meu rosto. Eita, nossa. Dá pra me ver, né? Dá, Dá pra me ver. dá. Eu tô meio quase combinando aqui com o painel atrás. Oi, Cris. Imagina, tá nada. Tá de Ah, boa. tá de boa. E aí? Como que tá Itajaí? Porque aqui hoje amanheceu calorento de novo, mas à noite, à tarde já cai aquelas pancadas de chuva, né? Ah, aqui tá um sol lindo, lindo, lindo de morrer. Mas assim, você olha pro lado da praia, tem sol. Aí você olha pro lado das montanhas, tem chuva, tem nuvens. É aquela coisa, Equilíbrio, né? né? Só que assim, tá 23 graus, tá bem gostoso. Aqui é diferente, né? Quando falava 23 graus em Campo Novo, meu Deus, eu já tava de casaco, de chinelo, de tênis, de bota. Aqui a gente tá tranquilo, tá com um clima agradável, gostoso. Que bom, que bom. E vamos. Seja muito bem-vindo, Gleice Gomes, sobrinho de José Lima, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, afinal, nós estamos aqui, né? 19 dias de 2023 e você precisa estar com o seu planejamento, com suas ideias, para que você possa aí avançar nos seus objetivos da sua empresa, do seu negócio, até na vida pessoal, né? Isso é muito importante. Pode ser que muitas pessoas não conheçam nós, então eu acredito que a gente possa iniciar nos apresentando. Meu nome é Tauana França, sou design de interiores, localizada aqui em Americana, interior de São Paulo, mais ou menos 130 quilômetros da capital. Nós temos um escritório de interiores e também temos a parceria, a sociedade com essa querida, maravilhosa Cristina Preusli, que nós conhecemos, né, através de bastante busca, aprimoramento em mentorias. A gente é muito grata por essa aproximação. E deu match porque ela tem uma bagagem grande de experiência em gestão, em comunicação pessoal e também por conta dessa estrada, né, de 11 anos que eu tenho trabalhando em empresas de multinacional, vendas diretas, fui vendedora, né, e hoje tenho uma empresa consolidada aqui em Americana e a gente uniu forças para a gente poder aí ajudar você que tem interesse também de alavancar o seu negócio. E a gente começou aqui hoje com um tema pedrada. Cris, se apresente, amiga. Então, eu sou a Cristina Preusler, sou arquiteta, formada há 3 anos, mãe de 3 gatos, que hoje eu deixei pra fora, então se vocês ouvirem miada é porque eles estão na porta ali chamando pra entrar, ou estão de castigo. Moro aqui em Itapema, Santa Catarina, vim morar pra cá faz pouco tempo, foi um sonho, né, vim pra cá, foi um sonho conquistado, antes eu morava em Mato Grosso, bem longe. Bom, faz 3 anos que eu sou formada, mas até antes disso eu já trabalhava, né, em outros escritórios de arquitetura, então acabou que sempre a gente, né, trabalhou nessa área, nesse ramo, então eu entendo bem, né, nessa parte. Trabalhei nos 3 setores, vamos dizer assim, que possa trabalhar, né, colaborador, gestor de escritório e empresário, né, empreendedor. Então, vamos dizer assim, que temos alguma bagagem para conversar, para compartilhar. Massa. Bom, se você acha esse tema importante, eu já convido vocês a compartilhar essa live, porque nós já vamos iniciar sem muitas delongas sobre os 4 pilares, né, da parte das vendas que você tem que levar em consideração. E vamos lá, Cris, manda bala. Bom, primeiro acho que a gente pode começar, né, falando quais são os 4 pilares, né?
que a gente sempre bate na tecla que, na verdade, isso você pode levar para sua vida, né? Esses pilares. Porque os 4 pilares básicos seriam processos, tecnologia, pessoas e mentalidade. Por quê? Vendas também tem processo. Você tem o processo de venda, você tem o caminho de vendas, você sabe como o cliente tem que chegar, como ele tem que ser conduzido e até o final, quando ele tem que comprar. Ou seja, é aquela típica frase: ninguém gosta de que vendam para você, mas você adora comprar. Né? Então, assim, você não tem que sentir que você está vendendo, você não tem que vender nada, você tem que fazer o cliente entender que ele precisa comprar. Esse é o melhor dos mundos. Tecnologia, porque hoje a gente tem as mídias sociais, então, né, é fundamental, a gente, né, é básico isso, a gente precisa investir nessa área. Pessoas, porque a gente, né, pessoa compra de pessoa, então a gente precisa ter essa ligação. As pessoas, cada vez mais hoje em dia, o mundo está mais em conexão, está mais, a gente compra de outras pessoas e não simplesmente de uma coisa fria numa tela. E mentalidade, que é o seguinte, o Caio Carneiro fala muito sobre isso, ele é um grande empreendedor e fala sobre vendas muito bem, que os teus vários nãos que você toma é um cheque pré-datado para o sim que você vai levar. Então, quanto mais nãos você tomar, quer dizer que você vai receber um sim muito grande lá na frente. Então, o não, ele não é ruim, ele é experiência. Acho que esses são os 4 pilares, assim, bem básicos, e a gente vai começar a explanar melhor eles, para vocês entenderem aonde isso se encaixa dentro da vida, da rotina de vocês. Se quiser comentar alguma coisa e tal. Exatamente. A gente sempre tem aquele foco, né, no resultado, mas não naquela experiência, naquele contato. Quando a gente vai, né, para comunicar com o cliente, a gente está tão ansioso com o resultado, em vez de ouvir aquela necessidade da pessoa. Então, é muito simples. É muito simples no sentido assim, se você começar a ouvir mais, a dar mais atenção nos movimentos do seu cliente, do seu prospect, para que você possa reverter isso em qualidade de venda, em qualidade. E assim, o mais fácil de tudo, o mais legal de tudo isso, que você não vai vender uma única vez, porque você vai criar uma grande experiência com o cliente, ao ponto dele propriamente fazer a venda para você depois, contando a experiência para as pessoas ao seu redor. Então, não é uma pessoa, né? Se ele convive com 5, com 10 pessoas, ele vai influenciar. Então, as pessoas, elas são um grau muito importante de você validar elas, criar uma receptividade, criar uma amizade, né? Do que você focar só literalmente em vendas. Isso é básico. E é engraçado, porque assim, hoje em dia tá muito comum as pessoas falarem venda, 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 venda. Ai, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender. Dá até uma ansiedade, dá até um treco na gente, assim, né? Tipo, a gente fala, meu Deus, eu preciso vender. Mas eu acho que o Alex brasileiro, ele fala muito isso. Tire a cifra do olho que ela vem pro seu bolso. Então, tente calmar essa ansiedade. Tente dar um pause nessa ansiedade. Pense com a cabeça do comprador realmente. Se você fosse o comprador, você compraria o seu produto do jeito que você está vendendo, sabe? Tenha sempre essa sacada. Poxa, faça uma apresentação, por exemplo, quando você faz uma apresentação de proposta, ou uma venda, né, uma precificação, alguma coisa que você vai mostrar para o seu cliente o seu produto. Quando chegar no final, pense com você, se por acaso ainda não deu certo, o que eu falei que esse cliente não comprou de mim? Por exemplo, uma coisa que isso gera muito, e eu falei até ontem nos stories, confusão não gera conversão. Ou seja, se o seu cliente está confuso com o que realmente ele vai comprar, do que realmente ele vai receber, ele não compra. Simples assim. Basta você analisar por você. Todo mundo aqui é comprador. Todo mundo comprou alguma coisa já na vida, entendeu? Se você entra num site, lá já tá sem o cadeadinho, vamos dizer assim, você já fica preocupado. Entendeu? Já não é seguro. Se você entra no site, você olha na página e você tem confusão, você fala, putz, eu quero comprar um curso de marketing, de vendas, não sei o quê, mas você olha na página, você nem entende o que ele vai te entregar, você nem entende o conteúdo, você não vai comprar, entendeu? É a mesma coisa. E outra, além de tudo isso, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais a fim do processo de vendas, daquela sensação de que ele está sendo abraçado,
de que ele está no caminho, que você realmente é a pessoa que você não está querendo vender para ele, você está querendo ajudar ele. Porque você sabe que se você está vendendo algo, eu acredito que todos nós aqui somos pessoas éticas, de bem, de bom coração, a gente quer vender algo porque sabe que faz diferença na vida do cliente, sabe que isso melhora positivamente na vida do cliente. Então, quando você tem essa percepção de que você consegue dar um pause na sua ansiedade de vendas, escutar o que o cliente está falando, olha, às vezes o cliente ele nem sabe que ele tem problema. Ele nem sabe que isso é um problema. Tipo, por exemplo, nossa área, né, arquitetura e engenharia, o cliente acha que, vou construir minha casa, vou fazer a minha loja. Tá. A maioria dos clientes, às vezes, acham que dão conta de gerenciar uma obra. O que é gerenciar minha obra? É só mandar o pedreiro trabalhar. O pedreiro sabe fazer o que ele tem que fazer, né? Mas ele não sabe. E ele não é obrigado a saber, entendeu? E aí é no processo de vendas que você tem que mostrar para eles os desafios que ele vai enfrentar, porque isso vai acontecer, você já sabe disso. E você tem que falar para ele como você é a pessoa certa para lidar com isso. E não no sentido de tipo, desculpa, gente, é um caminho que tá passando na rua aqui. Ai, Deus, olha, complicado morar nesse. Mas voltando. Porque assim, pense comigo, se o cliente sente, se você começa a dar um bombardeio de coisas para ele, olha, vai dar problema nisso aqui, olha, vai dar problema nisso aqui, olha, pode dar problema aqui, pode dar problema. Ele desiste de comprar, ele desiste de fazer a casa dele, certo? Só que ele precisa entender que você sabe que isso vai acontecer e você sabe como lidar com a situação e você tá ali para ajudar ele. Você quer que ele siga isso porque você vai ajudar ele não vai estar sozinho. E aí ele compra, entendeu? É simples assim. Às vezes a gente pensa em técnicas, em estratégias e mirabolantes e aparece sempre 50 milhões de estratégias, 50 estratégias de venda, 50 cópias de venda, templates e não sei o quê. E a gente fica perdido e esquece o básico, que é simplesmente ouvir o que o cliente fala. É só isso. É simples assim. Então, acho que... Pode falar. Eu tenho até não é um testemunho, né? Longe disso. Mas tem uma história muito legal que vocês provavelmente devem ter com. Se vocês não gostam, e se vocês têm filhos, eu tenho certeza que vocês comem, ou os filhos comem, ou alguém come. Aqui no Brasil fala M&M's, né? Mas é M&M's. Então, o M&M's, olha a história desse grupo, né? Em 1936, o Forrest Marsh, ele foi para a Espanha e lá estava literalmente acontecendo uma guerra. E ele não podia sair do país. E aí ele observou que os soldados, eles comiam chocolate, mas eles não sujavam as mãos. E eles comiam muito chocolate, mas eles não sujavam as mãos. E ele levou isso para o Fabril, né, falando sobre essa movimentação, que ele não podia sair do país, ele ficou vendo, né, que eles comiam muito, mas não sujavam as mãos. Ele trouxe, patenteou a marca M&M's, fez o açúcar mais craquelado, mais duro, com 38 graus, que é a temperatura do nosso corpo que começa a derreter o chocolate, mas fica com a casquinha fora. E foi um estouro de vendas, né? Essa chocolataria. E ele colocou dentro dessa marca, né? Tipo, o flow dele de patente coma o chocolate sem sujar as suas mãos, né? Era tipo a frase marcante para a venda. Então, assim, o que ele percebeu no cliente dele, no público dele? Atender as necessidades. Então, por que você não faz isso? A mesma coisa com o seu produto. Ouve a necessidade do cliente, ouve o que você pode oferecer. Às vezes você fala assim, não, mas eu só tenho esse produto, eu tenho que vender sempre o mais completo. Não, às vezes o cliente não está preparado para adquirir o mais completo. Às vezes ele precisa, né, se tratando de obras, né, que é o nosso universo, às vezes ele não precisa necessariamente, né, do seu projeto executivo de 383 folhas. Basta uma consultoria, basta uma visita técnica, né, basta uma orientação dentro da equipe de execução de obra, uma gestão. Então, ouve o cliente, tá? E ofereça, né? A Cris tem uma frase assim que eu falei ontem para ela, eu falei, menina do céu, eu falo para você. Eu falo que ela é head do escritório, depois ela dá risada. Fala aí, porque eu acho que vocês têm que anotar isso aí. Pega a caneta já. Eu vou até levantar e vou pegar uma caneta. É sério, eu vou pegar uma caneta. Vou pegar uma caneta.
aqui e vou anotar junto com vocês. Fala aí, Cris. Preste atenção no que o seu cliente quer comprar e não no que você quer vender. Eu acho que isso é básico. Pronto. Isso aqui, assim, ó. Vocês vão ouvir muita gente falar sobre isso, né? De vocês prestarem atenção muito no que o cliente quer e não no que você quer vender. Ah, eu tenho que bater meta. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Não, isso é consequência. Isso é uma consequência de um bom atendimento, de uma prestação de serviço, de uma atenção. Isso é consequência. E sabe por que eu pensei nessa frase? Por causa do seguinte. Às vezes a gente, principalmente quando sai da faculdade, isso é básico, a gente sai muito técnico. A gente sai com tecnicismo, aquela coisa de falar nomes complicados, porque na academia a gente é obrigada a fazer isso, né? Obviamente, para mim apresentar meu TCC, eu tive que fazer um outro dicionário quase para apresentar. O cliente não sabe, o cliente não quer saber, entendeu? Ele não quer entender o seu nome complicado, ele não quer saber das técnicas extremamente complexas. O que ele quer saber? O que você entrega? Então, por exemplo, a gente não entrega, gestão de obra. O que é gestão de obra? Cara, simplifica. A gente vai lá na sua obra e vai organizar tudo que tem que ser feito. Vai colocar quem tem que começar, quem tem que terminar, onde que tem que começar, onde que tem que estar. Explique, detalhe, mostre para o cliente o que realmente no cru. Eu tenho uma coisa que agora eu nem lembro de quem que eu peguei, se foi do Caio Carneiro, do AJ, alguém ali falou. Você precisa ser capaz de explicar o que você faz, tanto para uma senhora de 70 anos, quanto para uma criança de 4 anos. Então, tem essa clareza, tem essa leveza, não complexe as coisas, não fique complicado, não fique aquela coisa técnica, aquela coisa extremamente, sabe, com palavras assim complexas. Isso não demonstra mais autoridade. Isso já foi uma época. Já foi uma época que isso demonstrava autoridade, que as pessoas achavam legal e você sentia isso. Agora não é mais. Agora, quanto mais complicado for, quanto mais técnico for, seu cliente nem vai saber o que você está falando. Entendeu? Ele nem vai saber que você... Às vezes, sabe o que acontece? Eu ficava pé da vida quando isso acontecia. Eu já participei de processos de venda algumas vezes, né? De vendas de curso, por exemplo. E às vezes eu ia explicar para o cliente, aí eu explicava, olha, na Hotmart você tem que entrar assim, tal e tal. O cliente não entendia. Eu tava do lado de um amigo meu, que já tinha mais experiência que eu, obviamente. Cara, ele falou completamente diferente. A mesma coisa, a mesma lista de tarefas. Ele falou completamente diferente. E ensinou o cliente, e o cliente comprou dele. Eu falei, mentira. E ele falou, tipo, tão absurdo, tão assim, mole, sabe? Tipo, uma coisa tão besta. Por exemplo, como você faz café? Você pega a sua cafeteira, você coloca o pó, você coloca água. Cara, entendeu? Você tem que dar instruções pro seu cliente fáceis, dele executar, dele entender qual que é o papel dele nisso tudo também. Então, assim, quando eu falo, presta atenção no que o seu cliente quer comprar e não no que você quer vender, é que às vezes você tem o produto certo pro seu cliente. Às vezes você tem o pacote ideal pro seu cliente. Ele vai comprar, você sabe assim, nossa, esse cliente precisa disso. Cara, simplifica. Porque às vezes ele não compra. Porque simplesmente ele não entendeu o que você vende, sabe? Então é basicamente isso. Se você vê que é um cliente mais leigo, é um cliente mais simples, mais humilde, cara, traz para a realidade dele. Olha, a gente vai lá, vai conversar com o pedreiro. O pedreiro, ele sabe fazer as coisas? Claro que ele sabe, porque muita gente tem, assim, aquela percepção de que é o pedreiro que comanda o canteiro de obras, e não é, né, muitas vezes. Às vezes é outra pessoa que precisa estar lá, porque quando que entra o gesso? Quando que entra o piso? Quando que entra a massa? Quando que entra a pintura? Sabe? Tipo, tudo isso é com a nossa coordenação. E outra coisa também que a gente queria trazer para vocês é que, além de saber vender, você tem que se dar bem nisso, né? Obviamente, a gente não tá aqui ninguém para perder dinheiro, a gente só quer ganhar dinheiro, obviamente. E você tem que saber precificar da forma correta. Não adianta nada você estar ali, linda, maravilhosa, perfeita, vendendo as coisas, né, à torto e direito. Quando você fecha 100% das conversões, tá errado. Tá errado. Você não pode fazer 10 reuniões e vender 10 produtos. Não pode. Tá errado. Você tá com o preço baixo. Você tá entregando muito. Seu valor tá muito abaixo do mercado. É ali que você tem que ajustar. A média correta é de ser... Correta entre aspas, né? A ideal, vamos dizer assim, né? Entre 80 e 100 é o ideal. Então, quando você começar a vender, se você já não vende, obviamente, começar a aplicar técnicas e tudo mais, se você está vendendo muito, tome cuidado. Vai ou diminui a entrega, faz pacotes menores,
né? Ou você aumenta o seu valor porque você está entregando muito. Outra coisa que a gente sempre fala é que você pode até saber vender, você pode até ter precificado certo, mas como ontem a gente viu, às vezes você não tem uma apresentação encantadora. Você tem que saber conduzir o cliente nessa experiência. A gente já falou isso algumas vezes aqui. O cliente ele tem que saber, por exemplo, quando você está despertando alguma emoção, vamos lá para a parte técnica da coisa. Você começa falando do seu produto, você começa falando sobre você, sobre os seus serviços, obviamente. E o cliente, ele tá esse flow. Ele tá seguindo você. Ele tá assim, não, beleza, ela é uma pessoa capacitada, fez isso. Desculpa os efeitos sonoros novamente. É complicado aqui. É muita construção, muita obra aqui ao redor, então passa caminho o tempo todo. O cliente ele tá focado, por exemplo, na sua vibe. Então você tá ali, beleza, ela é uma profissional e tudo mais. Aí você começa a te falar do seu serviço. Tá, tranquilo. Ela faz isso. Entendi. Bacana. E aí você quebra. E você nem falou do sonho dele e você já pergunta como que é a experiência dele com obras. Você já traz um sentimento ruim. Ele não tá no flow de felicidade. Ele não falou do sonho dele ainda. Ele tá falando só de você. Ele tá te acompanhando só com você. Se você não começa falando do sonho dele, ele não vai associar que você tá ligado ao sonho dele. Ele vai associar depois, se você já começa pedindo o ruim da obra, vamos dizer assim, a experiência que ele tem na obra, ele já vai associar com coisa ruim. Ele já vai ficar com medo. Ele já vai ficar traumatizado, porque ele tá traumatizado. Porque obra ruim traumatiza realmente. Então, assim, tenta perceber do seu processo de vendas como que é esse flow. Você precisa trazer o cliente para o pico mais alto de felicidade. Para ele falar do sonho, para ele se expressar, para ele te contar. Cara, às vezes a apresentação pode demorar 2 horas. Tá tudo bem. Se forem 2 horas produtivas, tá tudo bem. Tem clientes, principalmente pessoas de um pouco mais de idade, de lá pelos 60, né, 50 e poucos anos. Elas têm a necessidade de falar. Elas têm a necessidade de falar. Geralmente são pessoas que ficam mais sozinhas às vezes, né? Então, assim, a reunião demorar mais do que 1 hora, 2 horas é comum, é normal. Então, assim, tenha essa percepção do que realmente o seu cliente precisa. E eu já vendi, tá? Na época que eu fazia projetos e tudo mais, eu já vendi muito para pessoas de mais idade, apenas pelo simples fato de ouvir elas. De parar e realmente ouvir elas. E não querer simplesmente empurrar alguma coisa. Por exemplo, às vezes ela começava a falar de coisas nem tinha a ver com a precificação. Falava de projeto, da minha filha, do meu genro, não sei quem. Gente, ouve, escuta, é gostoso, é a história da pessoa, é a vida da pessoa. Vai te interferir em alguma coisa? Não, você só vai estar ali fazendo mais uma amizade, entendeu? E ela vai se sentir acolhida. Muito bom, muito bom. E assim, vocês devem estar perguntando assim, nossa, mas como assim uma proposta encantadora, né? Eu encaminho por e-mail, digitalizo no Word, mando pelo WhatsApp a mensagem da minha precificação. Você já está sinalizando ali que você não está sendo competente para atender aquele cliente. Você nem está se diferenciando do mercado. Porque se você tem esse tipo de abordagem, ô Cris, deixa os gatinhos entrar, eles fazem parte, mascote. Não, eles só fazem bagunça, deixa eles lá. Então, assim, se você já está tendo esse tipo de comportamento, você pode ter certeza que a sua conversão está baixa por conta do seu posicionamento. Então, essa proposta encantadora que a Cris deu um show de aula explicando, é você montar uma apresentação, mostrando atenção, que você ouviu, porque o cliente, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai entrar em contato com você perguntando sobre o trabalho que você presta. Se você já chegar aqui com 2 pés na porta, explicando para ele que você faz isso, faz aquilo, aquele roteiro maçante, ele vai virar e vai falar, é a mesma coisa. Agora, se você fazer uma apresentação na qual você aborda ele perguntando para o cliente qual é a necessidade para ver se o trabalho que você oferece encaixa e atende a necessidade dele, já é outra conversa. Ele vai se sentir até mais preparado para poder desabafar com você e você começar a usar essas conversas, esse diálogo, a favor de retirar mais informação ao ponto de você montar uma proposta mais adequada possível. E vou te dar um exemplo.
exemplo muito assim, a gente fala às vezes que é básico, mas às vezes não é comum para vocês no cotidiano. Nós temos uma apresentação, né? Essa apresentação, como nós lidamos com projetos comerciais, então nós já pegamos o logo do cliente, já colocamos na primeira página, lado a lado com o logo do escritório. E a gente já chegando assim com o cliente. Oi, fulano, tudo bom? Ó, vamos iniciar aqui a sua apresentação. A apresentação ela é feita de modo online ou presencial. Não existe essa de mandar esse negócio por e-mail, porque senão o cliente ele vai rodar lá embaixo e só vai focar no preço. E preço por preço, cada um vai mandar, só que ele não vai ver o seu diferencial, o seu entregável. Então, quando a gente começa a apresentação, é uma tela com o logo da empresa e o logo da outra empresa, na qual a gente vai apresentar a proposta. E a gente já fala assim, fulano, olha, a gente já vai começar aqui, ó, lado a lado. Porque a gente não está nem na frente, nem atrás. A gente está lado a lado com você, com essa parceria. Então, nós vamos começar a nossa apresentação assim. A próxima slide de apresentação é perguntando para ele o que não pode faltar no seu comércio. E aí, ele chegou na mesa, ele está tenso, porque ele acredita, por conta da nossa profissão, que somos taxados como uma pessoa que vai encarecer o projeto dele, que vai sair fora de... A gente vai viajar no projeto dele por conta de más profissionais que a gente acaba levando, às vezes, um pouco da culpa. Mas a gente começa a quebrar esse paradigma, falando sobre ele primeiro e não sobre mim. Aqui o importante é o cliente. Aí ele abaixa. Aí ele começa a falar, olha, no meu comércio, na minha residência, tem que ter isso, tem que ter um espaço para atendente, tem que ter circulação para carrinho, ou uma residência, eu quero uma biblioteca, eu quero um playground, eu quero um espaço de leitura. Ele começa a desarmar para você. E aí você vai seguindo com as apresentações, trazendo referências, trazendo cores. No próximo slide você já começa a mostrar o espaço com as imagens que ele encaminhou para você, da casa atual ou do comércio atual, porque você já teve uma abordagem que ele foi desarmando. Porque o cliente ele chega totalmente armado e desconfiado até que você prove o contrário. E não é diferente isso nas redes sociais quando você se posiciona. E aí tem toda uma sequência de encantamento, né? Não vai chegando dando porrada falando, se você não tiver comigo, você vai se dar ruim. Tem um momento certo de você tacar o terror, né? Como diz os nossos mentores, né? A Rafa brasileira, o Alex brasileiro, né? Começar... Ai, até fugiu agora aqui o nome. Eles falam assim, bora aterrorizar. Então tem toda essa sequência para você trazer encantamento, é um momento de encantamento. Né? A gente sempre fala assim, que quem entra no carro, quem entra nas lojas da Ferrari, né, para entrar lá na loja, não entra para perguntar preço. Já entra encantado, sabendo que a máquina tem potência, tem segurança, né, vai aumentar o status, não fica perguntando. Então, essa questão de proposta, ela é assim, é um pulo do gato para você começar a se apresentar melhor, tá? Apresentar os seus valores, os seus entregáveis, né? E não só valor por valor. Valor por valor é muito fácil, né? Muito fácil. Então, assim, proposta encantadora é um dos pilares, acho que se não for o pilar principal para que você possa se posicionar melhor. E só continuando o assunto, muitas pessoas falam sobre marketing, né? Marketing, mas eu preciso apresentar, se o cliente já viu meu marketing, o cliente me segue, ele já sabe meu Instagram, eu vou repetir basicamente as mesmas coisas para ele já sabe meu serviço. Gente, venda personalizada é uma coisa que ninguém vai tirar, não tem marketing. E outra, muitas vezes, às vezes as pessoas, hoje em dia todo mundo fala, você tem que estar no marketing, você tem que fazer marketing, você tem que estar no Instagram, você tem que estar no YouTube, você tem que estar em... Gente, senta e respira agora. Me diga uma coisa. Imaginem o cliente ideal de vocês. Imaginem, sei lá, se para vocês é um casal, se para vocês é um empresário, quem for. Imaginem o cliente ideal para vocês, chegando e falando para vocês desse jeito. Cris, tal, ou qualquer outra pessoa. Eu amo o seu serviço, eu adoro os seus projetos, eu acho lindo o seu serviço, eu quero muito contratar você. Eu quero saber só o seu valor. Quanto que eu preciso pagar para você me fazer as coisas aqui na minha casa? Não seria o melhor dos mundos, né? É maravilhoso, é o sonho de qualquer um, né? É o perfil perfeito, vamos dizer assim.
Então, o marketing hoje, ele te proporciona isso. Ele te dá a abertura de você falar sobre o que você vende, falar seus serviços, falar sobre as questões, para justamente o seu cliente te conhecer aos poucos. E quando você entra nos stories, muita gente às vezes acha que não pode se mostrar nos stories, né? Não pode mostrar fraqueza, não pode mostrar vulnerabilidade. Só que nem eu falei no início, pessoa compra de pessoa. Então, se o seu cliente vê você, ele fala, putz, a Cris é engraçada. Putz, nossa, a tal tem um conhecimento gigantesco, cara, e ela é muito gente boa. Ele vai comprar de você, entendeu? Você pode até falar que alguma coisa deu errado, por exemplo, aí você tem que ser inteligente, né? Você não vai contar os teus BOs do mundo, obviamente. Você não vai sair por aí espalhando tudo que tá dando ruim na sua vida. Óbvio que não. É a mesma coisa que eu vi esses dias, por exemplo. Você não vai vender um curso de finanças e falar que você tá quebrado, entendeu? Isso não existe, não é essa lógica, né? Mas, tipo assim, quando você chega e você fala, por exemplo, nossa, lá na obra deu um problema porque o cliente não seguiu o projeto, por exemplo, porque o cliente não seguiu o que a gente recomendou. Cara, isso já é um ponto ali, ó, entendeu? Você tá frustrado porque você desenvolveu um trabalho e o cliente não seguiu e olha o que deu ruim. Isso ali é muita autoridade. Então, você ter estratégia de pensamento, de fazer, de aplicação, cara, ali é o ouro, entendeu? E você pode até pensar, mas hoje em dia tá saturado. Tem muitos. Tem muitos o quê? Você segue muitas pessoas assim da área. Você. Porque assim, eu não sei vocês, mas pra mim, construção tá tendo em qualquer lugar. Eu olho na minha rua, eu ando na minha rua aqui na quadra aqui, tem prédio pra todo quanto é lado sendo construído. Entendeu? As pessoas, elas estão construindo. O mercado da construção civil é o menos afetado, geralmente, é o último afetado, geralmente, nas grandes intervenções, seja política, religiosa, enfim. Então, assim, tenha em mente isso. O marketing, ele é importante para o seu negócio. Não é só isso, mas ele é um dos pilares também importante, por isso que a gente trouxe por aqui. Isso. O marketing, ele hoje vamos dizer assim, uma parte do seu órgão mais importante. É o coração, é o rim, ele é a parte mais importante da sua empresa. Porque antigamente nós pegávamos os panfletos, né, cartões de visita, ia até a obra, batia a palma na obra, oi fulano, quem que é o responsável da obra? Ah, sou eu. Por favor, olha, posso deixar aqui com você? Eu faço isso, faço aquilo. Hoje a internet possibilita que você esteja na palma da mão do seu cliente. E quando você investe em tráfego pago, isso facilita você passar em mais casas em mais tempo. Então, usa de forma bem, usa o formato, se você tem empresa, não usa, mas eu não gosto de ficar vendo a vida dos outros, eu não gosto de ficar vendo o negócio. Usa ao seu favor. Usa ao seu favor. Pega as ideias, né? Não fique consumindo só o produto da sua área. Eu sou arquiteto, vou ficar vendo só arquitetura. Não. Consome outros tipos de conteúdo, vai pegando o que tá dando certo, né? Começa a abrir a caixinha, a mente, para que você possa preparar conteúdos que a sua audiência quer também ter. Porque os stories hoje é uma grande ferramenta e uma porta para o cliente de fato entender quem é você de verdade. Porque ali você está aumentando o tom de voz, você está diminuindo o tom de voz, você está se mexendo, você está um pouquinho mais torta. Então, assim, você está mostrando quem é você. Ali no seu feed é exatamente o seu cartão postal, né? A sua vitrine, né? Dos seus produtos. E as pessoas têm tudo ali um roteiro de visualizar. Ele vai lá, ó, vamos falar assim, tem lá os 9 posts, últimos 9 posts do seu Instagram. Ele não vai rodar lá para baixo. Dificilmente. Então, quando você se prepara sempre esses 9 quadradinhos do seu post, com intenção, pode ter certeza que o cliente já vai começar a compreender o que você faz. Agora, se ele entra lá, tem foto de você na praia, tem uma foto de você comendo, aí tem uma foto de um qualquer, tem uma foto da nuvem. Qual a intenção que você está usando o seu perfil para vendas? Né? E você não é todo o tempo. Clique aqui que a gente vai te atender. Clique aqui que eu vou vender. Não! Fica muito remoto. Eu lembro quando eu trabalhava na Vivo, né, que eu fui vendedora de celular, e aí eu ficava na porta e assim, a gente tinha que fazer isso porque a qualquer momento
uma das pessoas mais importantes poderia entrar no shopping e a gente nunca sabia quem era ela, quem era eles, né? E aí, eu tava na porta, eu tinha que fazer exatamente isso. Olá, bem-vindo, né? Falava o nome da operadora. Olá, bem-vindo, nanã. Aí pegou e falava assim, qual a sua necessidade? Se a pessoa entrava na loja e saía de novo para ir em outro lugar, eu tinha que repetir a mesma coisa. Então, sabe, eu era um robô. Hoje você não pode ser um robô. Você precisa humanizar as coisas. A internet está para isso. Ai, mas toda hora o Instagram está mudando. Primeira coisa, aonde que o seu cliente está? Né? Ele está no Instagram? Não. Ele está no Google. A gente tem visto uma gama de gente jovem sendo milionários. Onde que eles estão? Estão no TikTok. Né? Eles estão fazendo buscas lá. Inclusive, tem relatórios falando que tem gente fazendo buscas lá dentro em vez do Google. Por isso que a parceria está cada vez mais entrelaçada no campo de busca. Use as ferramentas, apegue os seus arrobas, né? Pelo menos garanta os seus arrobas. Isso é uma forma de você estar cada vez mais próximo do seu cliente. Cada vez você direcionando o seu produto para o seu cliente. Ele te procura, ele te acha. Às vezes, recentemente a gente está montando aqui uma lista de fornecedores. Aí a minha colaboradora falou assim, como que você achou essa pessoa? Porque eu estou digitando aqui, ó, não tem e-mail, não tem site, não tem nada na vida dela, né, no campo de busca. E aí você fala, mas minhas vendas estão baixas, não estou revertendo vendas, né? Aí, se você analisar esse cenário todo, se você não está fazendo, o seu concorrente mais próximo tá. E cada vez melhor, porque ele tem buscado criar relacionamento, criar banco de dados. Então, use as redes sociais ao seu favor, ao seu posicionamento, né? Mostrar cada vez mais que você é acessível. Porque às vezes o cliente olha para você e fala assim, ah, eu nem vou conversar com ela, ela é muito cara, eu não vou dar conta, né? Talvez vai encarecer demais. Mostra que você é acessível. Mostra que você está dando atenção às necessidades dele. Não, e é engraçado, porque assim, quando a gente fala de busca e tudo mais, eu trago lá o que eu comecei lá na live te falando. Onde você busca seus fornecedores? Ah, preciso de um encanador. Preciso de alguém. Você tá nova na cidade, tipo eu. Tô nova na cidade, não conheço ninguém. Onde que eu busco? No Google. E se você não tá no Google, como que eu te acho? Entendeu? É simples. Pensem como vocês fossem os compradores. Isso clareia a mente de vocês. Real. Outra coisa também que eu acho que a Tal explanou muito bem, usem as ferramentas. Ah, não é no Instagram, é no Facebook. Não é no Facebook, é no TikTok. Ninguém tá falando para você ficar agora dançando na frente da tela. Não é sobre isso, entendeu? É sobre você estar presente dentro da rede social, mostrando o seu conteúdo, mostrando os seus... Aí você chega para mim, isso acho que geral, né, de todo mundo quando fala de marketing. Mas eu não sei o que postar. Posta qualquer coisa. Poste qualquer coisa relacionada ao seu serviço. Uma hora a ideia vem. É real. Comece agora. Você está atrasado. Aí ficam falando, você está atrasada. Gera até uma ansiedade na gente, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô atrasada. Eu tenho que postar alguma coisa. Meu Deus do céu. Gente, coisa que clareou muito a minha mente. Usem as redes sociais não só pra gente ficar olhando as outras coisas. Tirem proveito disso. Você olha um post legal que você curte, você compartilha. Para e pensa, por que eu compartilhei esse post? O que fez eu compartilhar? O que fez eu curtir? Por que eu gostei? Pô, meu cliente às vezes pode gostar de um conteúdo nesse formato, nesse jeito de colocar. Claro, você não vai copiar ninguém tá falando de cópia, mas estamos falando de modelar, de olhar, de se inspirar. Trabalhem, façam o Instagram trabalhar para vocês. Faça o TikTok, quem seja, trabalhar para vocês, entendeu? Não pense nisso como uma coisa só de diversão, só de, ai, tô relaxada aqui. E outra coisa. Descontração, né? Ai, deixa eu descontrair. Não, você é empresário. Você é empresário. Você tem que usar isso a seu favor. E se você não faz, você pega a ideia e delegue. E delegue da melhor forma possível. Ah, mas eu tenho uma agência que faz para mim. Desculpa, você está enterrando dinheiro. Porque se você não sabe fazer, você não sabe delegar, qualquer caminho serve, né? Não é assim? Se você não sabe para onde é caminho, qualquer caminho serve. Então, às vezes, você está direcionando a sua empresa no momento errado. Porque você é a melhor pessoa para você explicar qual é a essência da sua empresa. O que você quer transmitir. Então, use a internet ao seu favor.
É um caminhão de oportunidades o tempo todo chegando para você reverter isso em vendas. Aí, se você tem uma proposta encantadora, se você tem pessoas que têm a mesma mentalidade, se você tem já um Instagram, uma rede vizinha que pode fazer com que você tenha mais impulsionamento, pode ter certeza que o resultado vem. E lembre-se, nós estamos a 19 dias de 2023. Como que vai ser os seus próximos 19 dias? Vai ser lamentando, tô sem cliente, meu Deus do céu, e aquilo outro, e só tô vendo tragédia, e tô vendo coisas que não agregam para minha empresa, para o meu negócio, ou se você empreende dentro de alguma empresa, você vai ficar sempre o mesmo, passa cartão, para entrar, passa cartão para sair, dê mais. Tenta criar um plano de carreira dentro da própria empresa, né? Se doe mais, não fica naquele monótono. Então, assim, use ao seu favor. É uma ferramenta perfeita. A tecnologia ao seu favor, ela é perfeita para você cada vez mais criar uma rede de relacionamento, criar uma tribo, mostrar o seu diferencial. É isso, né? Os 4 pilares que a Cris falou. E uma coisa que eu acho muito impressionante que as pessoas às vezes não se tocam. Lembra quando a gente falou no momento de apresentação que o seu cliente está desarmado? Você quer mais desarme do que quando ele está na rede social, que ele nem tá buscando sobre isso, e daí aparece, tipo, às vezes assim, o algoritmo ele é muito bom, né? Porque às vezes você fala, putz, queria construir uma casa, nossa, olha esse quarto, precisa de uma reforma. Na hora começa a aparecer bum, 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 um monte de coisa, né? Por que não você? Por que não aparecer você para ele nesse momento de fraqueza não, nesse momento de vulnerabilidade que ele está precisando do serviço, ele não vai atrás, mas, pô, se aparece um quarto do jeito que ele sonhou e é o seu, mano, duvido que ele não vai salvar. Duvido que ele não vai olhar o seu nome, que ele não vai entrar no seu perfil, entendeu? Essa é a estratégia, essa é a coisa. E outra coisa muito importante que eu acho que, só para finalizar tudo isso, é aquela frase, troque o pneu com o carro em movimento. Então, se você está num flow de trabalho muito alto, você fala, putz, eu não posso parar. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar agora para vocês. Se você não está pensando no crescimento da sua empresa, quem que está? Quem está pensando no crescimento da sua empresa? Quem está pensando nas estratégias? Quem que está pensando nos novos produtos, nos novos tipos de venda, nos novos tipos de conteúdo? Quem está pensando sobre isso, se não é você? Se não é você o dono? Se não você, que é o dono, que é a cabeça, a pessoa pensante da estação. Se você não está pensando sobre isso, quem que vai fazer? Quem que vai pensar? Entendeu? É simples. As pessoas hoje elas entram num flow tão grande no dia a dia e acabam se perdendo. E acaba chegando dezembro de 2023, você olha para trás e fala, putz, acabou o ano. Não, mas 2024 vai ser diferente. Você não acabou de fazer essas promessas? Você não acabou de fazer isso? Entendeu? Então, assim, é básico, é simples, não é complicado, não precisa ser complicado. Basta você parar, pensar um pouco sobre isso e realmente agir. Exatamente. E aí, nós temos aí um monte, poderia passarmos aqui mais 50 minutos falando sobre marketing, sobre processos, sobre pessoas, sobre tecnologia, mas não vai parar por aqui, porque toda quinta-feira às 9h09 nós estamos aqui disposta, né? A Unsolution, para quem não sabe, é uma solução. Então, nós estamos aqui dispostos a encontrar uma solução para cada problema para vocês. Estamos dispostas a se juntar a essa gama de experiências, são mais de 15 anos que nós vamos trazer aqui para você literalmente se movimentar. Não é só teoria, se movimente, tá? E aí, eu quero convidar vocês que, se gostarem, curtem essa live, recomenda às outras pessoas. Toda quinta-feira nós estamos aqui para trazer um tema muito importante para que você possa alavancar seus negócios, criar processos, gerenciar pessoas. Vamos falar de marketing, de vendas, o tempo todo, trazer essa rotina, o que a gente realmente vive no nosso cotidiano. E quero agradecer. Lembrando que as lives não ficam salvas, né? É só na Exatamente. Quem chega aqui e chega cedo, bebe água limpa. Quem não chega, provavelmente está perdendo grandes conteúdos. Exato. Cris, um beijo, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo.
Até mais, gente. Até a próxima quinta-feira.